Temos ali então o tema de hoje: herança de fé para futuras gerações. Vamos repetir? Eu comecei ali com a imagem de quem? Abraão e seu filho Isaac, e nós vamos terminar com Abraão. Vamos ler esses textos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus para lermos esses textos que são a base da nossa reflexão de hoje à noite? Vamos ler juntos? Estes, pois, são os mandamentos. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta aos avatares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nós vamos parar aqui agora. Senhor, que essas ordenanças, que esses mandamentos achem lugar nos nossos corações, porque se assim o fizermos, seremos abençoados. Que a tua palavra, ela mesma, e somente ela, possa desafiar vidas e transformar vidas essa noite e famílias para a honra do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Essa reflexão de hoje, nós vamos falar da importância de deixarmos uma herança para as futuras gerações. Vocês sabem o que é uma herança? Eu, particularmente, tenho lidado muito com essa questão lá no escritório onde eu estou trabalhando, e tem surgido para mim uns casos de inventário, e vocês sabem como é que é quando papai e mamãe falecem e deixam algum bem, e os filhinhos deveriam dividir irmãmente, porque a lei garante o direito de todos, mas não é sempre assim que acontece. E aí nós temos que entrar na questão, e nem sempre é consensual, amigável, às vezes é muito litigioso, e muita gente briga e odeia os irmãos por conta disso. Mas a herança que eu vou falar hoje não é essa herança material, financeira, monetária, patrimonial, que muita gente anda se degladiando por ela. É uma herança eterna. É uma herança que nós, pais, e quando eu falo pais, hoje é dia dos pais, mas também estou falando para as mães, principalmente para os homens, mas as mães também estão incluídas nessa entrega de uma herança para os seus filhos. E essas ordenanças o Senhor deixou para o seu povo de Israel, e também para nós que somos o Israel atual do Senhor, Israel espiritual. E quando fala em escrever nos umbrais, era isso que eles tinham em mente, o povo de Israel. Eles pegavam o texto da Torá, esses próprios versículos que nós lemos de Deuteronômio, e dobrando o texto, colocando dentro de uma caixinha, às vezes de madeira ou de metal, eles pregavam realmente, e ainda pregam,
nos umbrais das portas das casas, todos os umbrais. Quando diz, escreverás nos umbrais da tua casa, eles escrevem mesmo. Mas não é isso que a Bíblia está falando para nós. Está falando de nós escrevermos nos nossos corações, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas e depois passar para as nossas futuras gerações. E aí nós lembramos também do Salmo 78, 3 e 4. O que diz aí, irmãos? O que ouvimos... Vocês ouviram o que vocês acabaram de falar? Vocês estão jurando ao Senhor que vocês vão passar esse legado, essa herança de fé para as futuras gerações. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando nessas viagens para Israel, que pastor Evaldo, ele e vários outros pastores fazem, eles passam por países da Europa. E ele falando que passou pela Holanda, pela Escócia, entre outros países da Europa, antes de chegar a Israel. E o que eles veem lá? Quem já passou pela Europa aí, sabe como é que é a fé lá. Igrejas lindas, catedrais, suntuosas, que hoje são o quê? Museus. E ele falou de uma igreja lá em, não sei se é Roterdão, Amsterdã, que a fachada é de uma igreja, mas lá dentro tem um bar mesmo. Por quê? Aí ele diz que, estudando a história lá da Holanda, um país que foi tão abençoado, na época da Segunda Guerra, foi um povo que salvou muitos judeus da perseguição nazista, e só numa geração, até a década de 60, o evangelho era forte, florescente lá na Holanda. Mas depois da década de 60, uma geração toda pôs tudo a perder. É disso que nós estamos falando. Será que nós realmente contaremos nossos filhos? Não esconderemos os nossos filhos? Eu fiquei feliz de ver aqui, domingo passado, no dia do adolescente, adolescentes aqui na frente. Eu parabenizei pastor Cata, falei, pastor, é isso que nós temos que fazer. Muita gente aí concordou comigo. Porque as novas gerações têm que estar aqui na frente. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, é porque lá atrás, quando eu era criança, era adolescente, como essas criancinhas aqui, como os adolescentes estiveram aqui domingo passado, a minha igreja me deu a oportunidade de errar, de tremer. Antônio disse que estava nervoso aqui pregando, mas faz parte. Eu também tremia, mas foi aqui na igreja que eu fui desenvolvido para trabalhar para o Senhor. Então nós temos que fazer isso. E eu fiquei feliz de ver meu filho aqui e outras crianças, as filhas de Rodrigo e Patrícia. E eu sei que muitos aqui têm investido na vida dos seus filhos. E é isso que nós temos que fazer, passar para as futuras gerações. E aí o Salmo 78, 5 e 7 diz, vamos ler? Ele decretou... Então, começou em Abraão, depois Isaac, Jacó e por aí por diante. Porque eles fizeram o seu dever de casa, ordenou os antepassados e passaram os seus filhos. Irmãos, nós investimos em missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais. Nós fazemos diferença lá em Terra Vermelha, temos 3 missões. Mas que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Eu faria uma paráfrase do texto bíblico. Se nós não tratarmos nossas famílias como nosso primeiro campo missionário, o que será do futuro? É na nossa casa que nós temos que começar. E aqui falando da brevidade da vida, o que diz ali?
A irmã Luci já tem 90 anos, né? Nós comemoramos, não foi? Que bênção. Ela é um exemplo a ser seguido. Mas ela está contrariando a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Os dias da nossa vida... Irmã Lucia é uma daquelas que sai pela tangente. Ela tem muita energia. Está aqui, ó, todo culto louvando ao Senhor. Trabalhando para o Senhor. Nas visitas do Ministério do MMA com o pastor Nilo e irmã de Lamar. Mas essa é a realidade da nossa vida, irmãos. Então tem uma imagem aí, ó. Nós temos ascendente, temos um platô e já tem gente ali na descendente. Onde é que você está? Essa é a realidade da nossa vida. Então, nós somos uma geração que vai passar. Pastor Evaldo já falou aqui várias vezes, ó, daqui uns anos, umas décadas, nenhum de vocês, inclusive nós, estaremos aqui. Quem estará aqui? Será que a nossa igreja vai virar um bar, como lá na Holanda? Deus não permita. Na Escócia, ele disse, lá onde nasceu o presbiterianismo, igrejas viraram museus. Por quê? Porque não passaram, a vida é breve, aquela geração que servia ao Senhor se foi e não passaram para os seus filhos essa herança de fé. Eu vejo aí os filhinhos, vendo ali irmão Gilmar com a sua esposa, mês que vem mais uma bênção do Senhor. Os filhos são o quê, irmãos? Herança do Senhor. Olha, eu estava vendo ali, enquanto o coro infantil cantava, os pais com seus celulares filmando. É uma herança, uma alegria. É um prazer ver essas crianças ali. E o fruto do ventre é o quê? Galardão. Galardão é o quê? Recompensa, um prêmio. Mas o que nós vamos fazer com essa herança do Senhor? O que nós temos feito? O papel dos pais e avós. A importância de ensinar seus filhos sobre amar a Deus. Comece em casa. Nós temos aqui maravilhosos professores, professoras, o pessoal da música, nosso ministro Sidney com as suas musicistas, preparando essas crianças e adolescentes. Mas se eu e você, que sou pai, você que é mãe, não trouxermos nossos filhos e não estivermos ao lado, eles não vão permanecer. Eles querem aprender de nós. Esse é o nosso papel. Vamos ler esse texto de Deuteronômio também? Então, somente... Então, o mandamento é sempre assim. Nosso Deus é eterno. A obra dele é eterna. Mas nós não somos eternos aqui. Nós estamos em passagem. Eu estava vendo um ministério agora. Eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu nos Estados Unidos ontem. Muito triste. Um grupo de supremacistas brancos que creem que só a raça branca deve reinar. Estava fazendo uma manifestação para proteger uma estátua de um general da Guerra da Secessão que defendia os estados do sul, que eram escravocratas, e estavam querendo tirar não sei se é a prefeitura, quer tirar essa estátua sobre um cavalo do general, e esses supremacistas brancos fizeram uma manifestação protegendo, e gente da Ku Klux Klan, que vocês sabem quem que é, com tochas e se manifestando, e um pessoal que estava contra eles, no final já da manifestação deles, foi lá defendendo os direitos das minorias, dos negros, das mulheres, dos imigrantes, de todos os outros que não são brancos. E um jovem de 20 anos pegou um carro e avançou sobre a multidão. E com toda velocidade ele atingiu pessoas que foram jogadas para o ar e outros carros, e uma moça de 32 anos faleceu e 19 ou mais ficaram feridos. Mas o interessante, eu estava pesquisando esse caso,
E eu vi reportagem na internet, a mãe desse rapaz, que está em outro estado, isso aconteceu na Virgínia, a mãe dele lá em Ohio, falou assim, ele disse que ia para uma manifestação, mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Ele dizia que era da Alt-Right. Alt-Right em inglês é uma abreviação de Alternativa Branca, o nome do movimento. Mas eu não sabia do que se trata, mas eu também... aí que me chamou a atenção quando ela falou assim, mas eu também não me envolvo nas opiniões e nos pensamentos políticos dele. Eu não me envolvo. E agora, ela foi surpreendida ao chegar repórteres na casa dela e dizendo, seu filho fez isso, isso e isso e está preso. E está respondendo agora um processo por assassinato em 2º grau e mais outras acusações. E ela começou a chorar. O que será isso? Será que são pais que têm acompanhado? O pai morreu quando ele nasceu, bebê, então só tinha a mãe. Mas a mãe totalmente omissa, um garoto de 20 anos. E aí eu digo, será que ela acompanhou seu filho? Será que ela fez saber ao seu filho, se ela ouviu alguma vez a palavra do Senhor? Então você vê a responsabilidade que nós temos. E o Salmo 145, 4 diz o quê? Irmãos, nossos filhos precisam ouvir de nós os milagres que Deus fez na nossa vida. O que Deus tem feito em nossa vida para que eles queiram esse Deus na vida deles. Eu também quero esse Deus que meu pai e minha mãe têm, que tem feito maravilhas na vida deles, que tem ajudado eles em momentos difíceis. Nossos filhos precisam ouvir de nós, mas para isso nós precisamos ter experiências com Deus, para podermos contar. Agora, qual é a vontade de Deus para as gerações? Como disse lá em Deuteronômio, que nós lemos, temam a Ele e guardem todos os seus mandamentos. Amem ao Senhor de todo o coração, sem reservas, totalmente. Ensine e fale dele sentando. O que significa isso? O texto bíblico, ele é detalhista, significa que em todos os momentos, 24 horas por dia, praticamente, eu estarei ensinando, testemunhando, falando do Senhor para os meus filhos, para a minha família. E aí, como eles usam lá o mezuzá, aquele adereço nos portais, nos umbrais das portas, escrevam nos umbrais. Você não precisa escrever na sua casa, mas quem te conhece, a tua vida com Cristo, vai saber que naquela casa, aquela família pertence e louva ao Senhor. E revele as maravilhas de vida divina aos jovens. Que eu falei, contar as experiências. Olha, muita coisa naquela época do Velho Testamento foi feita oralmente, a tradição oral. Porque eles ouviam dos seus pais, dos seus patriarcas e passavam para as futuras gerações. Eles precisam ouvir as maravilhas que o Senhor tem feito. Provérbios 10, 7a diz, memória deixada pelo justo será uma bênção. As histórias que nossos pais contam, que os antigos contam, como Deus tem feito maravilhas. Eu estava vendo nessa época do aniversário da igreja, mês passado, Sandro Merson colocou umas fotos lá na internet, no Face, do início aqui da igreja. Quem viu essas fotos lá no Face? Você viu lá pastor Evaldo ainda de cabelos pretinho, meu filho falou bigode, pastor Evaldo de bigode. Aí meu filho falou, pastor Evaldo, cabelo pretinho. Ele, ainda está. Você viu muita gente ali diferente. E quando eles começaram a fazer obra aqui nesse terreno, nós só tínhamos uma casinha no terreno. E olha o que Deus já fez. Olha o que Deus nos deu. Talvez essas crianças não saibam. Eles pensam que essa igreja nasceu assim. Você tem que contar. Olha as maravilhas que Deus fez aqui. O que Deus já fez crescer a sua obra aqui. Pode fazer muito mais. E olha que cena. Que herança maior terá um pai para deixar o seu filho, senão sua fé em Jesus Cristo? E aí a Bíblia diz o quê?
Nós precisamos instruir esses meninos. Irmãos, essa é uma tarefa nossa. Por quê? Porque eles seguem teus passos. Eu lembro quando o Gabriel era menor, agora está com 15 anos, e a gente ia se preparar para ir para a igreja, aí a mãe dele colocava a camisa de malha nele, aí ele falava assim, não, eu quero uma camisa de abuta, porque meu pai está com a camisa de abuta. Era de botão, eu nem sabia falar, mas ele queria uma camisa igual do pai. Um exemplo. Agora ele começou a querer fazer barba também junto comigo. É um modelo. Vocês viram? As crianças cantaram ali, papai, você é meu espelho. Meu espelho. Olha a responsabilidade, gente. Olha a responsabilidade. Estão seguindo nossos passos. Se os pais buscam o Senhor, eles vão buscar. Se o pai se dedica à obra de Deus, eles vão se dedicar. E o que você tem plantado na vida dos seus filhos? O que você tem deixado para a posteridade? Olha, eu falei um pouquinho disso aí no dia que nós tivemos o feriado de 15 de junho lá no sítio do Rubinho. Teve gente que gostou dessa alusão que eu fiz no Salmo, que falou dos filhos como flecha na mão do valente. E os filhos da mocidade, está lá no texto. Por quê? Porque quando eu estou jovem, quando eu estou forte, quando eu estou com vigor, aí que eu tenho que começar a moldar meus filhos. Quando eu estive nos Estados Unidos ano passado, eu tive a oportunidade de ir num centro de treinamento de atletas, e eles eram atletas com necessidades especiais. E lá tinha gente que corria, tinha gente que fazia arco e flecha, e eu tive a oportunidade de usar um arco e flecha ali. Aprendi um pouquinho, só umas noções básicas. E veja como esse arco, ele é complexo, não é simples não. Ali tem muita técnica, muita arte para usar aquilo ali. Eu não sei usar, não. Só tive uma apresentação en passant. Mas eles têm que ser fortes para segurar aquele arco. Eles têm que ter firmeza na mão. Eles têm que ter foco. E eles têm que levar em consideração várias situações. A condição do vento, tinha uma biruta mostrando a direção do vento o tempo todo. Eles têm que olhar as circunstâncias, as condições para ter o melhor tiro. E hoje, os teus filhos são como flechas. E hoje nós temos muito apelo para a juventude, muita oferta para a juventude. Meu filho está estudando numa escola e numa região que muita gente está usando drogas. E aí eu tenho que preparar minha flecha, considerar a condição do vento, e esse vento às vezes está trazendo uma maresia, se é que vocês me entendem. Aqui na praia, qualquer lugar você vai agora, parece que eles estão fumando um cigarro comum. Aqui na praia da costa. Às vezes eu estou para atravessar uma rua, frente à faixa de pedestre, passa um carro, e quase que eu caio. Infelizmente. Não é verdade? E o que nós temos falado para nossas flechas? O que nós temos dito? Olha o vento. Você tem que acertar o alvo. E eu costumo dizer que eu tenho essa responsabilidade maior do que muitos aqui, porque eu só tenho uma flecha. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de flechas. Eu só tenho um pastor Juma, tem uma aljava pesada, hein, pastor Juma? 5. Mas eu só tenho um tiro. Então eu tenho que ter cuidado. E fala assim, será que está na hora de você namorar com 15 anos? Será que você tem maturidade para namorar? Será que é a hora? Então, irmãos, são como flechas na mão do arqueiro. E olha, a parte quando diz está na tua mão. Teus filhos ainda estão nas tuas mãos. Esses que são pequenos, que são crianças e adolescentes, eles estão na tua mão. Você que vai determinar a direção dessa flecha. Está na tua mão. E os filhos são flechas para o quê? Não para acertar
os alvos dos sonhos e planos dos pais, ou de si mesmo, mas o alvo e os planos de Deus. É agora que nós temos que plantar na vida dos nossos filhos. E aí, eu gostei dessa imagem aí. E qual é o seu alvo, guerreiro? A Bíblia diz, nas mãos do guerreiro, nas mãos do arqueiro, nas mãos do valente. E você, na tua mão, qual é o teu alvo? Aquele homem ali está mirando onde? No céu. Se você quer que teus filhos cheguem ao céu, agora é a hora de você mirar no alvo. Então, nas tuas mãos, você que tem filhos pequenos. Você que já tem filhos criados, agora você tem que contar com a graça do Senhor. Para que eles cheguem ao alvo. E as flechas são diferentes. Pastor Juma sabe disso. Oportunidade e responsabilidade. Vamos ler aquilo ali? Pai. Olha, aquela mãe do rapaz lá, da Virgínia, ela não transmitiu nada. Eu não me envolvo nas questões políticas do meu filho, questões ideológicas. Vieram pessoas com muito ódio e transmitiram. E falaram, olha, só os brancos têm direito, só os brancos devem prevalecer. E ele foi lá, pegou seu carro e avançou em cima de pessoas. Se nós nos omitirmos, o mundo vai fazer a sua parte. Vamos ler ali? Não basta... Irmãos, todo o brilhantismo dos nossos filhos fica aqui nesse mundo. Outro dia eu fiquei feliz de ver irmão Josafá comemorando lá nas redes sociais que seu filho ganhou uma bolsa lá nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, mas o pai é brilhante, o filho também é brilhante, a mãe é brilhante. Mas Mateus não é brilhante só que não, ele é um jovem de Deus. Então, consagrado, salvo, consagrado, é isso que nós precisamos. Filhos salvos e consagrados para a eternidade. E aí, esse terceiro ponto, eu gostaria de refletir com vocês sobre aquela imagem ali, transmitindo a sua fé, como se a fé fosse um bastão de corrida, de revezamento nas Olimpíadas. A Bíblia diz em Hebreus 12:1 que nós estamos numa corrida. Diz que devemos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Temos ali uma corrida. O alvo é quem? Final da corrida? Jesus. Então corramos com perseverança. Mas eu tenho que correr, eu, Luiz, quero chegar lá em Cristo, meu alvo, no céu. Mas não adianta, é uma corrida que não é sozinho. Você tem... Até o Usain Bolt, que está parando agora, inclusive ele está se aposentando e não conseguiu terminar os 100 metros, acho que ele ficou contundido. Até ele, que é o campeão dos campeões atual, ele também corre a corrida de revezamento. 4, ele mais 3. E olha essa cena aí, das Olimpíadas do Rio, ano passado. Olha aquela... segunda leva de atletas, olha a posição deles, irmão. Eu gostei dessas imagens porque aquela primeira equipe lá correu os primeiros 100 metros. E eles estão para passar o bastão para outra equipe que vai correr mais 100 metros, são 400 metros, são 4 equipes. E essa equipe aqui, ó, olha a posição deles, eles não estão assim, de qualquer jeito, displicente, eles estão em posição de expectativa, e falando, me dá, passa para mim, eu estou pronto, vamos lá. Nossos filhos estão assim, quando eles são pequenos, eles querem aprender da palavra de Deus. Eu conheço uma família que a mãe busca ao Senhor, e tem uma menina pequena de 3 anos, e ela fala, papai, vamos para a igreja. E o pai, não, hoje não, papai não vai não. Ela está clamando assim, passa para mim esse bastão. Mas o pai mesmo não tem o bastão da fé. Olha essa cena, achei linda essa cena também, olha. Esses 2 atletas já estão até correndo, mas eles não podem ir sem o bastão. E eles estão pegando o bastão, cada um na sua cor,
Jamaica e Inglaterra, cada um tem um bastão de uma cor diferente, e eles estão prontos para seguir, nossos filhos, quando nós tivermos terminando a nossa carreira e guardando a fé. Quem seguirá? Quem será a nova geração que liderará essa igreja que tenha sido abençoada? Eles estão pedindo. Agora, olha o que pode acontecer, irmãos. Isso aconteceu na Olimpíada do ano passado, lá no Rio. A equipe que seria, junto com a Jamaica, a favorita, que é dos Estados Unidos. O que aconteceu ali? O bastão caiu. Deixaram o bastão cair. E olha, tem várias imagens diferentes da mesma cena. E eu gostaria que vocês olhassem para o atleta de trás. Olha a cara de desespero dele. Olha. Por quê? Porque sem bastão não adianta correr. Eles são desclassificados. Para tudo ali. Todos aqueles anos e meses e esforço de treinamento é jogado pelo ralo. Mas aconteceu. E isso aconteceu também na história do povo de Deus. Lá em Juízes, conta que depois de Josué, uma geração toda se perdeu, porque os pais não passaram a fé para os seus filhos, e tudo caiu por terra. Aconteceu também na vida do rei Ezequias, que Deus falou, você vai morrer. Através de Isaías veio a profecia, você vai morrer. Aí ele falou assim, tem misericórdia, Senhor, não me leve agora não. Aí Deus deu mais 15 anos a ele. Vocês lembram da história? E nesses 15 anos ele teve um filho, Manassés. E Manassés foi o pior rei que poderia ter tido no povo de Israel. Tudo que o pai fez para Deus, ele desfez. Por quê? Em vez de buscar ao Senhor naqueles anos que ele teve a mais, Ezequias se engrandeceu com a sua riqueza, seu poder, e não passou a sua fé para o seu filho. Vamos ler esse texto? Depois... foram buscar deuses falsos. Abandonaram o Senhor, o único Deus de Israel, e buscaram outros. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que isso não seja realidade nas nossas vidas. Pais que têm filhos que não seguem a sua fé. Tem até gente famosa. Se vocês conhecem Katy Perry, os pais dela são pastores. E ela disse que não crê no céu, nem no inferno, nem num homem barbado que estaria lá em cima fazendo alguma coisa. Ela só está buscando fama e dinheiro. E o bastão da fé caiu na família dela. Mais uma cena do bastão caindo. Agora, eu gostaria de frisar, se isso aconteceu na sua família, há uma oportunidade para você, nessa geração, pegar o bastão. Ali no atletismo, eles são eliminados. Não tem mais chance. Não faz mais sentido correr. Agora, o Senhor é tão misericordioso, que se o bastão da fé caiu na sua família, você que hoje está aqui, que seus pais não te falaram do Senhor, seus pais não te ensinaram sobre a fé, você tem a oportunidade de aceitar Jesus e fazer diferença nas suas futuras gerações. Amém? Você pode fazer diferença na sua geração. Cada geração é responsável por transmitir a fé. Então, não derrube o bastão da fé. Ensine os seus filhos. Traga seus filhos. Envolva-se na obra do Senhor. Você está investindo não só na sua vida, mas nas futuras gerações. Quais lições que nós aprendemos da corrida de revezamento? Todos entendem seu papel. Cada equipe ali sabe, eu vou correr os primeiros 100 metros e vou entregar o bastão. Depois nós vamos correr os 200 e por aí vai, até o último atleta cruzar a linha de chegada. Agora, será que na nossa vida espiritual, na nossa família, nós cantamos aqui, abençoado seja a minha família, as crianças falaram, vocês são nossos espelhos, mas será que nós sabemos exatamente qual é o nosso papel?
Nós, homens, temos que cumprir nosso papel de sacerdote do lar, dando um exemplo de buscar o Senhor, ou estamos deixando as nossas esposas tomar a frente? E eu sou apenas um coadjuvante. Não, você é homem, você tem esse papel prioritário. O Senhor deu a você. Outros esperam ansiosos pelo bastão. As novas gerações estão esperando, estão clamando. Enquanto eles são crianças, enquanto eles são adolescentes, eles querem. Eles estão suscetíveis, eles são maleáveis à palavra. Depois que eles ficam adultos, é mais difícil, irmãos. Eles podem se converter, sim. Pela misericórdia do Senhor, eu espero que eles se convertam. Mas agora os seus corações estão tenros, flexíveis. E eles estão esperando. É preciso estar perto para transmitir. Vocês viram o que aconteceu ali nos Estados Unidos? Eles não estavam perto o suficiente para entregar o bastão. Houve uma certa interrupção na distância. Muitos pais estão longe dos filhos. Como é que eles vão passar essa fé? Se eles não conhecem, não caminham com os filhos, não sabem o que está acontecendo, se ele está muito calado, ou ela está muito calada, se não está comendo, sei lá, alguma coisa está acontecendo com seus filhos, vocês têm que saber. Essa mãe lá dos Estados Unidos que eu estava contando, eu não sabia, eu não sei, eu não me envolvo. Como é que vai passar alguma coisa se está tão longe? E outra coisa, todo cuidado é pouco na transmissão desse bastão da fé. Eu tenho que ter certeza que ele está pegando ali no bastão até eu entregar, senão ele, cai. Nós temos que ter cuidado, porque o mundo está fazendo diferença na vida dos jovens. E nós temos que ter cuidado para passar essa fé. E, sem bastão, eles prosseguem em vão. Olha, eles podem ter todo o sucesso do mundo, mas se não tiverem a fé no Senhor, o que será no final da vida deles? Como será a eternidade deles? E, uma outra coisa que a gente vê ali, a derrota é compartilhada por todos. Todos vão chorar ali na equipe dos Estados Unidos, todo mundo chorou, porque um deixou o bastão cair. Todo mundo foi eliminado. É uma tristeza para todos quando a fé não é compartilhada na família e há um hiato nessa fé, entre esse legado, essa herança entre as gerações. Agora, a vitória também é de todos. Olha só, eu peguei essas cenas aí que Usain Bolt e outra corrida, Estados Unidos e Jamaica, e o bastão foi passado com sucesso. Foi bem feita essa transmissão do bastão. E ali é a cena que todo mundo quer ver. A vitória, a chegada do último atleta cruzando a linha de chegada. Você quer vitória na sua vida, na sua família, nas suas gerações? Sim ou não? Se você quer, agora é tua vez. O bastão está na tua mão. Você que é pai, que é mãe, você tem a responsabilidade de entregar bem entregue esse legado, essa herança de fé. E aí todos vamos comemorar a vitória. Vamos ler ali a transmissão da fé. Nossa maior alegria. Olha que alegria que eu vi aqueles pais que viram os seus filhos fazendo a obra do Senhor aqui domingo passado. Que alegria de ver nossos filhos ali. Olha, dá um prazer de ver assim, meus filhos estão seguindo a palavra do Senhor. E muitos pais não tiveram os filhos aqui na frente, mas eu sei que seus filhos estão trabalhando para o Senhor, estão fazendo diferença aí nas células. Tem parabenizado o pastor Cata, porque está criando célula de adolescentes, de jovens. Eles mesmos estão ensinando a palavra de Deus, estudando juntos. E ali está saindo liderança, glória a Deus por isso. Entendeu? Que essa igreja tem visão de investir nas gerações. Essa é a maior alegria. Então, transmita a sua fé para as suas futuras gerações. E o meu filho, vamos ler ali? Meu filho, meu discípulo. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Você pode dizer isso? Será que você pode dizer, meu filho é meu discípulo? E não existe lugar que exerça uma influência maior do que o ambiente familiar. Os pais influenciam os filhos, quer queira, quer não. Resta saber que tipo de herança será transmitida. Irmãos, eu já lidei com jovens, eu lido com jovens diariamente.
como professor, já fui pastor de jovens. Nós tentamos fazer diferença. Deus tem abençoado. Mas como você pode notar o peso da influência dos pais? Quantos filhos que têm dificuldade de receber Jesus como Senhor e Salvador, porque ficam amarrados à influência dos pais, à falta de fé dos pais. Então, essa é a oportunidade que nós temos como pais de fazer diferença na vida dos nossos filhos. Maurício? Travou aqui. Aí. O Deus das gerações. Vamos ler junto esse texto? Senhor. Quem é o nosso refúgio, irmãos? Quem é o nosso refúgio? É o Senhor, e de geração em geração. O Senhor, Ele não está interessado só numa geração. Lembra de Abraão? A Bíblia diz que eles falam várias vezes lá na Bíblia, o Deus de Abraão. Vamos de novo? O Deus de Abraão. Eles citavam assim. Eu creio que os filhos de Glaicon, vou dizer, o Deus de Glaicon, o Deus de Zeca, o Deus de Durval. É assim que nossos filhos têm que mencionar o nome do Senhor. Porque meu pai, minha mãe deixou esse legado para mim. A importância. Vamos ler esse texto? A coroa. Olha, eu vejo o irmão Rubinho, que alegria, hein? Com os filhos de Henriette. Os filhos dos filhos é a glória, a coroa. Entendeu? Irmão Valmir, irmã Marta, com seu netinho, que alegria, que é uma coroa maravilhosa. Então, influencie gerações, invista em gerações, irmãos. Não há investimento melhor. Eu gostei dessa imagem que fala, daquele texto que fala que nós devemos adquirir sabedoria ao longo dos anos. Não devemos apenas contar anos cronologicamente, mas também com sabedoria. Mas eu gostei dessa imagem porque você vê ali a ampulheta, que é um símbolo de contagem do tempo, de passagem do tempo, que é inexorável, passa para todo mundo. Mas você vê a mão de um adulto segurando lá em cima e a mão de uma criança ali embaixo. É isso, o tempo está passando para todos nós. E nós temos que passar, ao longo do tempo, o legado de fé, a herança de fé para as futuras gerações. Então, para isso nós vamos ler aquele texto pedindo ao Senhor. Senhor, como pai, como mãe, como avó. Vamos lá? Senhor, ensina-nos e uma sabedoria para lidar com essas crianças e esses jovens. Amém? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Irmãos, Deus fez diferença na vida dos descendentes de Abraão. E os seus descendentes? Como conhecerão a Deus? Abraão fez seu papel. E ele colocou Deus em primeiro lugar. Não tinha ninguém, nem nada em primeiro lugar a não ser Deus. Estava pronto de entregar seu filho. E seu filho aprendeu depois com ele a honrar aquele Deus. Então siga o exemplo de Abraão. Dedique suas gerações a Deus. Lá em Gênesis 21:4 fala que ele consagrou seu filho. Seu único filho. Depois valorizou, fez um banquete quando ele foi desmamado. Em outras palavras, agora ele vai ser o filhinho do papai. Já deixou a mamãe mais um pouquinho, que quando ele está amamentando é mais da mamãe. Agora está desmamado, ele é mais meu, mais do pai. Que negócio, eu sou macho como meu pai, que negócio aí que os meninos gostam, né? Sou como meu pai. Ele fez um banquete, uma festa, valorizou aquele filho dele. Você tem valorizado seus filhos? Valorize.
interceda por suas gerações. Ore por eles. Dedique-se. Eu sei que muita gente que ora. Esse ministério das Déboras. Quem está nesse ministério das Déboras? Levanta a mão aí. Irmãs, qual é o lema? Mães de joelhos, filhos de fé. Vamos repetir? Mães de joelhos, filhos de fé. Irmãos, eu estou de pé porque minha mãe e outras mães oram por mim. Se elas não tivessem de joelho, eu não estaria de pé. Então, interceda pelos seus filhos. Ensine-os a dizimar. Lá, a Bíblia diz que porque Abraão dizimava, Isaac e Jacó aprenderam. Será que seus filhos vão aprender? Tem aprendido? Tem visto você vir aqui? Será que eles têm aprendido? É com você que ele vai aprender. E vai ser abençoado. Invista nelas. O que Abraão fez? Buscou uma nora consagrada. Se você quer que a bênção do Senhor não pare na sua geração, se preocupe, ore pelos futuros genros e noras que o Senhor há de te dar, para que eles sejam também jovens, que estejam também recebendo o bastão dos seus pais, bastão da fé, e possam seguir com os seus filhos para formar uma futura geração. Amém? E eu quero concluir, irmãos, dizendo: o mandamento divino foi só para Abraão? Só para Isaac? Só para Jacó? Não, ele ainda vigora, está valendo agora. Olha, ensine os seus filhos, suas gerações. Então honre sua aliança com Deus. E religiosidade não compensa a distância. O que é isso? Eu posso ser muito religioso, posso ser um pastor, posso ser um diácono, posso ser um professor de EBD, posso ser um missionário, mas se eu estou longe dos meus filhos, eu não vou conseguir passar esse bastão da fé. Eles vão me ver como um religioso, mas não como alguém que conhece a Deus, um Deus que eles queiram ter. Entendeu? Quantos pastores veem seus filhos no mundo? Porque se dedicaram demais à igreja, demais à obra, e não à família. Então, esteja próximo dos seus filhos. E eles esperam pelo exemplo de fé, e sem Deus, vão correr, sem bastão da fé, vão seguir em vão, porque não terão a salvação. E a vitória será de quem? De todas as gerações. Então, agora nesse momento eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, estivesse orando e dizendo para Deus: Senhor, eu sei que não há maior chamado do que esse, não há maior missão do que essa, de deixar o meu legado de fé para as minhas futuras gerações. Eu quero ver meus filhos nos teus caminhos, Senhor. Eu quero ver meus filhos no teu altar. Eu quero ver não só meus filhos, mas meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos nos teus caminhos, Senhor. Assim como Abraão viu suas gerações, como Deus prometeu a ele, e ele fez seu papel de homem da fé e passou essa fé para as gerações. Eu quero ver minhas gerações também aos teus pés. Mas me capacita, Senhor, me ajuda para que eu dê conta dessa missão. Eu sou pecador, sou falho, mas eu estou nas tuas mãos. Eu quero ser diferença na minha casa. Ó Senhor, me usa. Então agora, enquanto nós estamos cantando esse cântico, eu gostaria de dar oportunidade para você que quer vir aqui à frente, dedicando o seu lar, a sua vida. Se você quer consagrar sua família, quer consagrar suas gerações, fruto do seu ventre, aqui no altar, dizendo: Senhor, eu quero fazer diferente na minha casa, que meus filhos que já estão nos teus caminhos continuem, Senhor, e os filhos dos meus filhos também sejam ganho para o Senhor. E eu também quero dar uma outra oportunidade para você que seu pai e sua mãe de repente não passaram essa fé para você. Você nunca ouviu teu pai e tua mãe falando de Jesus, falando da palavra do Senhor. Você não tinha oportunidade de ver eles orando, você não via eles servindo, mas você quer fazer diferença na tua geração. Eles deixaram o bastão da fé cair, mas você tem a oportunidade de pegar esse bastão e falar:
eu, na minha geração, vou fazer diferença e vou passar esse bastão para as futuras gerações. Se você quer vir aqui, dedicando a sua vida para o Senhor, para fazer isso, a maior missão que existe, que Abraão abraçou. Vem, enquanto nós cantamos, vamos ficar de pé, irmãos. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de dedicar a sua família. Presente precioso eu amei, um projeto que nasceu no coração de Eu vou orar pelas famílias que vierem. Irmãos, nós estamos numa luta. Satanás está lutando contra as famílias. Então venha dedicar seus filhos. Glória a Deus, vem. Glória a Deus, pode vir, nós vamos orar pela sua família, pelas suas gerações. Bem forte, vamos lá. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, poder Deus, Nós vamos cantar mais uma vez. Se você quiser vir, consagrando tua família ao Senhor, consagrando tuas futuras gerações. Se você quer pedir sabedoria ao Senhor para lidar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, há tanta dificuldade. Se eles não estão entendendo a tua linguagem, é um abismo de gerações, irmãos. Eu fiz 50 anos e eu acho que esse abismo está cada vez maior para os alunos que eu dou aula de 15, 16 anos. Então eu tenho que pedir sabedoria, Senhor, me dê sabedoria para que eu consiga falar a linguagem deles, para que eles consigam me ouvir e para que eu possa fazer diferença para eles. Então, se você quer ser realmente tocado pelo Senhor, ter sabedoria dos altos céus, e para que não só esses filhos, mas os filhos dos teus filhos façam diferença, você ainda tem a oportunidade de vir e consagrar sua família ao Senhor. Vamos cantar. presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o lar, onde a graça e o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças na vergonha acontecer, mas quando a vaga tem razão, permanece no perdão, para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, poder Deus, na presença do Senhor. Mais uma vez. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, poder na presença do Amém. Senhor, aqui estão no teu altar pais, mães,
também avós, filhos que querem, como Abraão, como Isaac e Jacó, serem aprovados nessa grande missão de transmitir a fé para as futuras gerações. Ó Senhor, nós somos finitos, nossa passagem aqui nesse mundo é breve, mas nós queremos deixar uma herança eterna, nós queremos deixar um legado incorruptível para essas futuras gerações. Ó Senhor, nós estamos orando aqui por filhos, filhas, netos, netas, bisnetos, bisnetas, tataranetos que nós nem conhecemos, mas Tu sabes que nós queremos eles ganhos para o Senhor. Ó Senhor, nos dá que sejamos abençoados como Abraão, de termos nossa descendência servindo ao Senhor. Ó Senhor, que essa igreja no futuro seja uma igreja vitoriosa como ela é hoje. Que essas futuras gerações tomem a frente desse trabalho para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Mas nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê unção. Nos dê, Senhor, a Tua graça para que possamos ser bem-sucedidos na transmissão da nossa fé. Que aqui não haja família com filhos longe do Senhor. Que aqui não haja famílias chorando por filhos que saíram dos Teus caminhos. Mas que os Teus filhos vejam seus filhos à beira do Teu caminho, Senhor, servindo ao Senhor, fazendo diferença, sendo testemunha do Senhor. Abençoe esses que estão aqui, Senhor, que vieram consagrar suas famílias, que vieram consagrar-se a si mesmos como instrumento nas Tuas mãos para abençoar gerações. Ó Senhor, ouça o seu clamor e faça a diferença. E se há alguém aqui que ainda não Te conhece, que possa nessa noite receber a graça da salvação e transmitir a futuras gerações. Isso nós oramos, consagrando essas famílias em Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo de Deus diga amém.